Pai do Senhor Jesus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez na oração do meio-dia para juntos nós buscarmos o nosso Deus. Eu vou trazer um pouco. Aqui em São Paulo está chovendo bastante, peguei uma chuva bem pesada agora, glória a Deus. Nós estamos num trabalho ali na casa de oração, pintando, e a gente atrasou um pouquinho, mas estamos aqui. Oração do meio-dia. Vou ler aqui uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 1 em diante, que diz assim: Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, e repreendendo, e esperando receber alguma coisa, disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Que maravilha! Palavra de Deus, palavra poderosa. Nós vamos aqui clamar a Deus, mas a reflexão dessa palavra, ela é importante nós falarmos dela, desse acontecimento, para que você poder entender e ter discernimento que quando nós buscamos o Senhor, se consagramos a Deus, fazemos um propósito de nós fazer aquilo que Deus Ele quer, Deus Ele age em nossa vida de maneira especial. Aqui vai esses dois servos de Deus, Pedro e João, orar na parte da tarde, chamada aqui a hora nona. Foram para o templo orar. E já tinha alguns ali orando, e esse moço, que era coxo desde nascença, estava ali agora na porta do templo. Ele era colocado ali todos os dias para pedir esmola. E passando ali João e Pedro, ele olhou para eles e pediu para eles uma esmola. Mas o Senhor tomou Pedro com a autoridade de Deus, dizendo para aquele moço: Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Nazareno. Você percebe aqui que Pedro respondeu e disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Esse dia na igreja nós falávamos sobre isso. Talvez tem pessoas, pela simplicidade, mas muitas vezes tem alguns que a sua simplicidade, muitas vezes as suas atitudes, ela não tem fundamentos bíblicos, né? A pessoa às vezes pega uma oportunidade, às vezes vai pregar uma mensagem, vai orar por alguém, aí diz: Eu não tenho nada para te oferecer, não espere nada de mim. Estava na igreja esses dias pregando sobre isso, acho que foi a igreja do pastor Flávio. Mas os que foi chamado por Deus, se eles realmente falam isso, eles caem em contradição. Porque se Deus te chamou como líder, se você é chamada por Deus, serva do Senhor, serva de Deus, você tem mais do que a obrigação de ter alguma coisa para passar para alguém. Porque a Bíblia chama você de depósito. A Bíblia chama você de despenseiro dos mistérios de Deus.
Você é uma despensa para o necessitado. Mas a despensa tem que estar cheia. A despensa tem que estar preenchida, para que você possa sim entregar algo para alguém, para que você possa sim fazer que alguém sinta algo de Deus na sua vida. Isso chama-se poder e virtude. O que esses homens foram fazer aqui? Esses homens, eles foram orar a Deus, eles foram buscar o Senhor, eles tinham por costume buscar o Senhor. E quando alguém tem costume de orar, de se consagrar ao Senhor, essa pessoa ela vai depositando, ela vai armazenando na sua despensa. E não é legal, não fica bem alguém que for ministrar uma palavra para a igreja e se expressar dizendo: eu não tenho nada para te oferecer. Humanamente falando, tem coisa que você realmente não tem como oferecer para ninguém. Essa é a realidade. Mas se você foi convidado e você vai ao seu mensageiro da noite, você não pode estar lá vazio, né? Você não pode estar lá dizendo para o público: olha, eu não tenho nada para te oferecer. Então o pastor da igreja deveria falar o seguinte: então, irmão, pode sentar então que eu vou pedir misericórdia a Deus e vou pregar a palavra do Senhor. Por que eu estou te induzindo a você fazer isso? Sem nem um eu, nem uma soberba. Por esta palavra aqui. Pedro não tinha dinheiro para dar para ele. Mas ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que é que Jesus, na verdade, fez que Pedro usasse aquela expressão e aquele homem levantasse? Era a virtude do Senhor que estava depositado em Pedro, que era uma dispensão do Senhor. Então, através de Pedro, o poder de Deus se manifestava nas pessoas. Porque, primeiro, Pedro foi chamado por Jesus: larga as redes que eu vou te fazer pescador de homem. Então, entenda, quem te chamou foi o Senhor. A Bíblia diz lá em Marcos 15:16, o versículo 17, que pela oração você ia colocar as mãos sobre o enfermo, e pela oração no nome de Jesus vocês os curaria. Isso o Senhor falou aberto a todos. E tem sim algum ministério, alguma obra particular na sua vida que Deus te dá autoridade sobre os demônios, o dom da cura, o dom dos milagres, das maravilhas, o dom da profecia, o dom da revelação. Mas não quer dizer que Deus também não te usa. Você tem que ter, na verdade, esse discernimento que Deus sim pode depositar sobre a sua vida virtude. Deus pode derramar mistério sobre a sua vida e você ser um canal de bênção para as pessoas. Esse homem era coxo de nascença. Ele veio do ventre assim. Então veja bem, pode ter certeza que o Senhor vai entregar para você. A irmã Maria está perguntando, a irmã Maria de Lourdes está perguntando onde foi a palavra. Atos dos Apóstolos capítulo 3, irmã Nena. A palavra de Deus foi Atos dos Apóstolos capítulo 3. A cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Esses homens caíram em Pedro, queriam agarrar Pedro, porque a maioria era idólatra ali, cheio de idolatria, como existe até hoje, né? Tem pessoas que não adoram a Deus, adoram os santos. Deus te chamou para você adorar a Deus. Você não vê Ele, mas Deus é Espírito. E quem o adora tem que adorar em espírito e em verdade. Então veja bem, amém, irmã Nena? Deus abençoe a sua vida também. Recebe essa palavra aí. Então o Senhor nos chamou para nós se revestir de poder de Deus. Para nós expulsar os demônios, orar pelo um doente, ter uma palavra de Deus positiva para falar para alguém que está doente, deprimido, depressivo, porque você é uma dispensa. Eu não tenho formação, não fiz teologia, formação foi até oitava. A gente é um semi-analfabeto, na verdade. Mas uma coisa é certa, você vai descobrir que existem muitos como eu, que são pregadores e excelentes pregadores, homens de Deus, pastores, condutores de ovelhas, que eles não têm graduação terrenas, mas eles têm graduação do céu. Entenda isso. Eu vou falar com você. Pedro tinha alguma faculdade? Pedro tinha alguma graduação? Pedro precisou ir em alguma escola para alguém o preparar para ele fazer um sermão? Não. O Senhor disse: deixa as redes, eu te farei pescador
pescador de homens. Quem chamou Pedro foi Jesus Cristo. Então a primeira coisa, se você foi chamado por Deus, é Deus que vai agir e trabalhar na sua vida. E o melhor público para você pregar, o melhor púlpito para você pregar é o campo, é as almas, é as pessoas. Tem pessoas que elas muitas vezes querem aparecer, mas ela não atrai em si, para si mesmo, o poder de Deus, que é o que faz ele aparecer ou ela aparecer. Veja que Pedro aqui não era muito conhecido. Pedro era um simples pescador. Mas quando esse coxo levantou e andou, pulando na igreja, glorificando a Deus, o povo ficou maravilhado. Como que aconteceu isso? Como isso aconteceu? E eles quiseram ali idolatrar Pedro. E Pedro abriu a boca e disse: ei, eu não sou nada. Esse homem me levantou, aqui é dispensa, ó, dispensa aí, você vai pegando, ó. Esse homem me levantou pela nossa santidade e virtude. Santidade. Quantos pregadores que são pessoas que fazem um sermão, tem uma palavra até bonita, fala e se expressa tão bem, mas não traz fruto naquela palavra, naquela mensagem. A palavra tem que ter fruto, tem que causar dentro de alguém algo diferente. Alguém tem que sentir a presença de Deus, alguém tem que sentir a vontade de chorar naquele momento, arrancar para fora aquilo que o diabo está oprimindo na sua mente, no seu coração. A pregação tem que haver dentro da pessoa o sentimento de arrependimento. A palavra, na hora que ela está sendo ministrada, tem que haver cura, que está profetizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus aqui usou Pedro para curar Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Isso é poder de Deus, é virtude de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. E eu te convido para esse particular. O Senhor usou aqui esse apóstolo e ele disse: ei, não faz isso não me adora não. Porque os homens diziam: ai, desceu sobre nós os deuses, né? Os idólatras amam isso. Mas Pedro disse: não, somos igual a vocês. Esse homem levantou pela nossa santidade, pela virtude de Jesus Cristo que há em nós. Então tem em você alguma coisa. Se você é serva, se ora, se busca Deus, se santifica, você tem algo de Deus. Precisa usar isso. E usar como? Orando pelas pessoas, o evangelizando as pessoas, levando uma mensagem de cura que liberta e que transforma, pregando para alguém que está com pensamento contrário, maligno, negativo, até dizendo que vai morrer, ou que prefere morrer. Eu vou orar hoje, nesse dia de hoje, por você, na oração do meu dia, mas eu quero falar para você algo, e é da parte de Deus. Você precisa fazer algo para Deus. E não venha falar para mim que você é incapacitada, e nunca suba em nenhum lugar, se alguém te der oportunidade, e diga: eu não tenho, de mim você não espere nada. Poxa, então para que você foi ali então? Eu estou falando com quem tem chamado, estou falando com alguém que ministra. Muitos faz isso. Vai cantar um louvor a Deus, aí chega lá: irmãos, eu vou cantar, né? Se sair alguma coisa errada, eu estou cantando para Deus. Ué, que saudação, que coisa mais sem fruto, que coisa sem mais virtude. Você vai cantar para Deus sim, mas vai cantar de qualquer maneira? Você vai entregar algo para Deus de qualquer maneira? É melhor você falar na humildade e dizer: olha, irmãos, eu não tenho um dom como algumas servas têm de louvar, e alguns servos, mas me ajudam na comunhão, que eu quero louvar a Deus, eu quero exaltar o nome do Senhor, e a igreja vai te ajudar a você louvar. E se você for louvar o 15 da harpa, foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Se você está cantando e louvando o Senhor de alma, ainda que alguma estrofe não saia perfeita, mas ela chegará perfeita perante o Senhor, porque você está louvando de todo o coração. E Deus recebe isso. E Deus trabalha assim, dentro da humildade, não transferindo para as pessoas coisas negativas. Tem muita pessoa que vai na igreja e elas voltam às vezes perturbadas, porque muitas vezes tem pessoas que sobem no púlpito falar de si mesmo. E nós estamos ali para falar de Deus, de Jesus Cristo. Muitas vezes nós mesmos provados, nós mesmos angustiados, feridos, precisando até mesmo de uma cura, de uma libertação. Mas o Senhor te chamou, entenda essa palavra como dispensa, despenseiro. Uma certa feita eu estava num hospital que eu faço acompanhamento.
Era final de ano e aquela equipe médica se reúne todos os final de ano. E eles me chamam para participar, porque eu faço acompanhamento já há muitos anos. E ali, cada um tinha que usar uma expressão, falar alguma coisa, né, de si mesmo, falar alguma coisa. Ele dizia, fala alguma coisa aí, Gideilson. E ali eu falava, olha, para mim foi um ano assim e tal, como agora, por exemplo, né, é um ano difícil, pandemia e tal. E os médicos também falavam. Tinha alguns que eles falavam alguma coisa. E teve um dos médicos novos, esse médico ele estava fazendo mestrado, novinho médico. E ele falou algo que eu fiquei assim um pouco emocionado na hora, porque eu não tenho formação nenhuma. E dele falar aquilo, eu vi Deus assim se manifestar na minha vida naquele momento. Porque ele falou assim, ó, Senhor de Deus, eu quero falar algo para o Senhor. E meio esse tempo que nós estamos juntos aqui, eu aprendi com o Senhor. Eu falei, obrigado, doutor. Ele falou assim, primeiro, você é um homem de fé. Dificilmente nós falamos com o Senhor para o Senhor não falar de Deus, não envolver Deus no meio, não colocar Deus. Sempre o Senhor coloca, isso é bom. O Senhor tem uma confiança, o Senhor tem uma certeza que isso nos contagia. Pegou aí, entendeu? Falei, muito obrigado, doutor. Então veja bem, dentro de você tem esse algo, você é uma dispensa. Porque o Paulo dizia, o meu assunto é Cristo, o meu assunto é Jesus. Porque o teu assunto é isso mesmo, é Jesus Cristo. Por você ser dispenseiro, por você ser alguém que tem virtude de orar por alguém que está com febre, alguém que está com a virose, alguém que está com vírus, alguém que está com câncer, alguém que está com a dor, que nem a morfina tem combatido, tem anestesiado aquela dor. A tua oração tem poder. Acredite no que você está ouvindo. Você é crente. Não vai levar primeiro a criança no médico, não. Primeiro você vai orar, depois você vai levar no médico. Para quando chega lá, o médico fala assim, não, mas não é nada. Não é nada. Pode voltar. Porque Deus já agiu na sua oração. Você vai levar só para comprovar. Mas lá você mediu, a febre estava 38, estava 39. Você precisa, eu tenho que te induzir a você ver que você não é um qualquer, você é alguém. Alguém que o Senhor chamou. Alguém que o Senhor tem algo para fazer. Usando a sua vida poderosamente. Então, eu estou aqui te induzindo a você nunca dizer que você não tem nada. Como não tem nada? Como não tem nada? Você lembra da viúva de Sarapta? Só para concluirmos aqui. O Senhor mandou Elias para o ribeiro. O ribeiro secou. Acabou ali a água. Agora o Senhor diz a Elias, olha, vai lá para Sarapta. Eu acho que é essa cidade aí. Não sei se eu estou falando bem o certo nome. Vai lá para a cidade de Sarapta. Lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Olha como Deus tem hora que trabalha de uma maneira que na mente de muitos dá um nó. Deus não poderia mandar Elias ir para o palácio? Deus não poderia mandar Elias para um local que tinha pelo menos comida? Mas não, mandou para uma casa de uma viúva. Quando ele chegou lá, o que ele encontrou lá? Uma pobre viúva, que estava castando ali uns gravetos, uns pedaços de madeira, uma lenha, para fazer um fogo e fazer ali um bolo, que é o pão, que é o trigo, né? Nosso hoje. Comer e esperar a morte. Olha que situação. Onde Deus enviou Elias? Vamos colocar aqui, ó, o estágio era terminal. Como alguém está doente, o médico falava, vai morrer, não podemos fazer mais nada. Mas você chegar ali, enviado por Deus. Você não foi ali por ir. Você foi ali e tem que acreditar. Deus me colocou no caminho desse homem. Deus me colocou no caminho desta mulher. Deus tem algo para fazer aqui. Você tem que crer nisso. E chegando ali, aquela mulher falou, né, que ela ia fazer um bolo para ela e que ela iria morrer, que ela ia esperar a morte. Mas o profeta disse, olha, faz primeiro para mim. Faz o bolo primeiro para mim. E ela fez para o servo de Deus, ela obedeceu aquele pedido do profeta Elias. E ele comeu o bolo, e ele comendo aquele bolo, ele disse para aquela mulher que a farinha não ia acabar. Glória ao teu nome, Senhor. Então veja bem,
Profeta Elias, dispenseiro. E você vê que Tiago diz que Elias era homem como nós. Elias sentia dor, sentia febre, sentia fome. Elias pediu a morte. Entenda que eu quero te induzir a você entrar nessa palavra. Você precisa buscar o Senhor. Só que o que acontece? Tem pessoas que querem que Deus use ela, mas ela não para de ver a novela. Tem pessoas que Deus quer usar ela, mas ela não consegue ser liberta das vaidades. Tem pessoas que querem que Deus use ela, mas ela não consegue se libertar da cerveja, né? Da caipirinha. Mas ela quer que Deus use ela. Ela quer que Deus faça. Não! Para Deus te usar como um dispenseiro, como alguém que entrega algo de Deus para a pessoa, uma cura, uma profecia, uma libertação, precisa se enquadrar primeiro no que Deus quer. E Deus fez isso com Pedro. Por isso que Pedro tinha essas virtudes. Porque o que ele falou? Esse homem levantou pela nossa virtude que estava nele de Jesus e santidade. Então o segredo está nisso aí. Santifica a sua vida. Agrade a Deus. Você xinga palavrão? Para de falar palavrão, crente. Crente tem linguagem santa. Você é uma pessoa que sempre está se envolvendo em contenda, briga, não tem paz com ninguém, não consegue. Todo vizinho para você já percebeu, parece que não presta. Ué, alguma coisa está errada. Mas você sempre transfere para o outro. Hoje é dia de você e eu, nós se prostrar e reconhecermos que nós erramos, somos errantes, mas queremos que Deus nos transforme e faça de nós um vaso diferente, um vaso novo. Aí você vai ver que quando você falar para alguém, essa palavra vai ser diferente. Esse homem que você está ouvindo aqui, ó, que mandou esse paralítico levantar, foi o mesmo que lá na frente fez uma pregação e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E essa pregação não teve nela teologia, não teve nela aquela demora tanto de entregar um sermão. Pedro pregou numa simplicidade tão tremenda. A pregação de Pedro era essa: arrependei-vos, endireitai vossas veredas, pois é chegado o reino do céu. A Bíblia, Lucas não revela mais isso. O sermão dele era pregar o arrependimento, para que o povo deixasse o pecado, a idolatria e servisse o Senhor em verdade. Diz que as pessoas recebiam de tão bom grado a palavra, que elas eram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Você percebeu aí? Palavra. Quantos sermão você já não ouviu? Vê se até pela internet. Vai na igreja lá ao vivo. Pregadores que pregam, inclusive pregam e cobram caro para fazer aquele sermão. Não é isso que Deus quer de nós, não. Recebei de graça, falai da palavra de Deus. Da minha palavra, diz o Senhor. O Senhor está fazendo você ouvir essa palavra. E Deus te convida hoje para esse particular, porque você não vai ter virtude se você não ora. Se você não vai no monte, se você não ora na madrugada. Se você não jejua, não faz aquele jejum ao Senhor, aquela consagração como foi Daniel 10. Né? A gente leu esses dias aqui essa palavra. Ficou 21 dias orando e o anjo foi lá e disse: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que você colocou teu coração para orar, jejuar, são ouvidas a sua oração. E eu só estou aqui, eu só vim aqui por causa da sua oração, Daniel. Glória a Deus. O diabo odiava Daniel porque Daniel era um homem de oração, de perseverança, compromisso com Deus. Enquanto muitos estavam lá se lambuzando, Daniel estava se consagrando a Deus. Aí é uma diferença. E Deus quer fazer em você, minha irmã e meu irmão, a diferença. Para quando você falar, as suas palavras ter virtude. E as suas palavras causar efeito em alguém. Veja o médico: Senhor de Deus, eu aprendi com o Senhor. Ele não falou o que aprendeu. Também não perguntei. Mas ele falou o que ele aprendeu. E ele só falou isso: ó, o Senhor fala muito em Deus. Sempre o Senhor fala, está conversando sempre. Porque o convívio nosso é espiritual. Quando nós temos um convívio que é espiritual, dificilmente você vai estar em algum estabelecimento, alguém vai te chamar de irmão. Ô irmão, algo está em você diferente. Você está sem terno, sem Bíblia, mas sobre você tem algo diferente. Glória ao teu nome, Senhor. Porque crente é diferente. Crente não fica lá com piercing no nariz, piercing na sobrancelha, piercing em orelha. Cristão não anda se borrando, se maquiando,
virando uma personagem diferenciada que não é você. É a simplicidade de Deus sobre a sua vida. Que Deus ele quer agir poderosamente. Os demônios não gostam disso, mas Deus se agrada da santidade e de honrar o Senhor. Por isso eu te convido agora para você orar comigo. Te convido agora para você falar com Deus. Onde você está agora, seja aí na cozinha ou no carro, no seu quarto. Vamos orar a Deus. Apresentar nossos propósitos ao Senhor. Pensa essa virtude aqui, ó, que estava em Pedro. Deus vai nos responder. Coloca o teu propósito, coloca a tua causa, o impossível. Mas peça para Deus também mudança. É tempo de Deus usar os seus servos com sabedoria do céu e com autoridade. Porque a sabedoria de Deus, ela transforma vidas e transforma caráter. Transforma seres humanos em outras pessoas, pelo poder da palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus eterno, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, nesse propósito, ó Deus, de oração. Deus amado, aí está os teus servos ao vivo conosco, orando, se prostrando, Senhor. Pai, eu te apresento esta casa, esta família, eu te apresento este homem, esta mulher. Vai arrancando todo o mal, vai repreendendo toda a força do maligno, Senhor. Pai, tem de misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor, teus servos, tuas servas, pois nós todos somos falhos, todos nós erramos, mas verdade é, Senhor, o Senhor pede que nós se prostramos a Ti, e que debaixo das suas mãos poderosas nós se humilhamos e buscamos ao Senhor. O Senhor usou, ó Deus, pela sua misericórdia, ó Deus amado, muito dos seus servos para dar a nós hoje exemplo, como esse teu servo aqui, o apóstolo e pastor da igreja primitiva, Pedro. O teu servo tinha por costume orar, se reservar a oração. E nesse dia que teve esse acontecimento, Pedro não era conhecido naquele tempo. Por alguns era conhecido como um simples pescador. Pedro não tinha em si, ó Deus, nome de famosos, não tinha status, mas o Senhor fez ele ficar conhecido depois que esse coxo levantou, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E quantas outras coisas aconteceu através de Pedro, Senhor. Quantas curas, quantos milagres. A libertação da prisão que ele estava preso. Senhor, quantas coisas aconteceram na vida deste homem. Quantas curas, quantos prodígios. Através da pregação, da oração desse homem não aconteceu. Porque ele primeiro foi separado, foi escolhido pelo Senhor. E nós estamos falando com pessoas que o Senhor tem um plano, tem um projeto, tem uma obra. Mas tem pessoas aí que estão encostados, Senhor. Tem pessoas aí, servos e servas, que não estão indo mais na igreja, Senhor. Vai em todos os locais, passeia, vai no mercado, vai no banco, pega condução. Mas o perigo está na igreja. Esse discernimento maligno, vazio, carnal, cai por terra agora em nome de Jesus, Satanás. Você quer cegar esta mulher, esse homem, para mostrar para ele, dizendo que o perigo está na igreja. Não, Senhor. Lá está o poder e a virtude do Senhor. Na casa do Pai está a vitória, a providência, o alimento, a força, o poder, a libertação, o conforto. Andarashobi kamanarashéria. Senhor Deus, vai visitando agora, Senhor, os cômodos dessa casa. Vai tirando, Senhor, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade nesta mulher. Repreende agora, Senhor. Faz que essa mulher reaja. Faça que ela ore e clame a Deus. E ela vai se sentir melhor, Senhor, quando desabafar com esse Deus maravilhoso. Porque funciona a terapia. Porque alguém vai ali e fala, e fala, e fala para um outro ser humano. Mas funciona. Mas nós somos crentes, somos servos do Senhor e temos o discernimento
que nós primeiramente, em buscar uma ajuda psicológica, temos que rasgar o nosso coração para o Deus de Elias, o Deus que disse, Senhor, o Deus de Elias, que o Elias disse, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, é melhor que eu morra, porque Elias estava depressivo, angustiado, fugindo, com medo da morte, com medo de uma mulher maligna. Mas o Senhor, não, o Senhor não queria que Elias morresse. O Senhor deu ordem a um anjo que viesse até Elias, com água, com pão. Elias, come e bebe, longa ainda é a tua caminhada. Senhor, desperta essa tua serva agora, desperta esse teu servo agora, vai visitando esta casa, esse irmão, esse trabalho, esta família. Vai tirando esse pensamento negativo. Abra a porta da palavra, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida desse irmão, para quando eles for pregar a palavra seja revelada, a porta da palavra seja aberta sobre a cabeça dele, e ele possa transmitir para a igreja a palavra que edifica, palavra que liberta, que transforma, que conforta, palavra que dá ânimo, palavra que faz a pessoa se sentir, ó Deus, ó Pai amado, um servo do Deus Altíssimo, uma serva do Deus Altíssimo, um soldado de guerra preparado para toda boa obra. Senhor Deus, levanta atalaias, profetas de Deus, para que a sua igreja não se corrompa, porque onde tem profeta de Deus, homem de Deus, que Deus revela o profundo e o escondido, é pouco as coisas acontecem para ficar ocultas, Senhor. O Senhor é aquele que trabalha, o Senhor é aquele que peleja pela sua igreja, onde o Senhor diz que sem profecia o povo se corrompe. Levanta profeta de Deus, levanta mulher de Deus, dá a ela revelação profunda, profética, edifica a sua igreja, santifica a sua igreja, vai libertando os cansados, oprimidos, vai trabalhando, Senhor. Andai, shobi, cabanarachéria. Quem está hospitalizado, quem está oprimido, que está com medo, que está dizendo, eu vou morrer, Senhor, coloca lá, meu Deus, a sua mão, dá vida, Senhor. Assim como o Senhor levantou esse coxo, assim como o Senhor usou Pedro, Senhor, te peço agora, responde a nossa oração. Visita os irmãos, ó Pai, que estão no propósito lá em Curitiba, os irmãos lá do Piauí, os irmãos da Bahia, os irmãos de Santa Catarina, ó Deus, os irmãos que estão orando aqui em São Paulo conosco, os irmãos da igreja ao qual nós congregamos, na igreja primitiva, restaurando vidas, cada obreiro, cada membro da igreja, visita, Senhor, faz uma obra, dá libertação, abençoe os cultos na nossa igreja, na quarta-feira, culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus, culto de sexta-feira, culto do concerto, para o povo orar, buscar, se santificar o Senhor. O domingo pela manhã, Senhor, culto de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Seja conosco, Senhor. O Senhor conhece a nossa força, o Senhor conhece tanto as nossas qualidades, como também os nossos defeitos e fraqueza. Senhor Deus, visita o Brasil, a nossa pátria. Visita o nosso país que está em turbulência política, homens malignos, amantes de si mesmo, homens hipócritas, a mídia, Senhor, que é comprada, a mídia que muitas vezes quer se mostrar tão misericordiosa, mas são os hipócritas, malignos, que simplesmente, Senhor, eles querem o dinheiro e a audiência que retorna para eles o dinheiro, mas a maioria deles não tem sentimento nenhum por nós e tampouco pelos pobres. Mas o Senhor é o Deus dos pobres. Visita este país, socorre este país, ó Deus, imuniza esta nação desse vírus maligno, Senhor. Senhor, tem de misericórdia de nós, vai entrando nos lares, ó Deus, que foram acometidos dessa enfermidade maligna, até mesmo alguns que pereceram no caminho, alguns que perderam os antequeridos, que estão abalados, angustiados. Ó Deus, visite agora, faz uma obra. O Senhor vai visitando os prefeitos, vai visitando os vereadores, os deputados, os governadores, as polícias civil, militar, os bombeiros militar, civil, Senhor, enfermeiros, médicos. Visita, Senhor, esse povo que precisa da sua misericórdia. Capacita eles, visite ali as cidades que estão em aflição por causa
deste vírus malignos, dessa pandemia. Deus, expulsa este vírus. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Senhor, blinda este homem, esta mulher. Assim como o Senhor colocou o sangue nos umbral das portas lá no Egito, para que o demônio da morte não entrasse ali, para que a morte não chegasse até ali, para que o anjo da morte não chegasse até ali. Assim eu te peço, Senhor, ó Deus, unja a casa desse homem, desta mulher, unja a minha casa, unja ali o portão da minha casa, para que o espírito da morte não possa passar para cá, mas sim os seus anjos, sim a sua alegria, a sua virtude, peleja por nós. Receba a nossa oração, ó Deus, visita, Pai, o organismo desse homem, desta mulher, imuniza, dá saúde, restaura, cura, liberta e dá vitória, Senhor. Seja por nós, vai em encontro dos propósitos a qual nós estamos. Eu te apresento as causas na justiça, causa no NPS, causa na vida conjugal, causas que estão ali presas, amarradas. Desamarre agora, dá vitória, Senhor. Na parte financeira, na parte conjugal, sentimental, no lar, na família, visite agora e dá vitória. É o que eu te peço, Senhor, e também te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estou grato a Deus por essa oportunidade. O Senhor é bom. A palavra aqui, Atos capítulo 3, você que entrou depois, onde Pedro, pela virtude do Senhor e a sua santidade, ele deu ordem para que um coxo de nascença levantasse, e ele levantou e andou. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, né? O pai do Jonathan, que Deus possa visitar seu pai, meu irmão, e dar vitória para ele. A irmã Lúcia, lá do Ipiranga, amém, Deus abençoe. O irmão Elito Souza, Deus abençoe, irmão Elito, um abraço. Deus abençoe, irmão, sua família, seus irmãos, sobrinhos. Um abraço, meu irmão. Todos os irmãos que estão aí, né, ao vivo, que vamos agora encerrar essa live. A irmã Thaís. Deus abençoe vocês todos. Nós estamos juntos. Continuaremos na oração do meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e 10. Hoje eu entrei meio-dia, 18, 19, porque eu vinha para casa, estou aqui perto, fazendo um trabalho ali na igreja e peguei uma chuva bem pesada. Mas estamos aqui cumprindo o nosso compromisso e propósito. Que o Senhor abençoe a irmã Mirela, esposa do servo de Deus e filha do pastor Alcides. Deus que abençoe os irmãos carinhosamente. A Carme, né? A irmã Carme, Deus tem uma obra e um propósito na sua vida. Glória a Deus, isso mesmo. Glorifique o Senhor. Quero fazer um convite para os irmãos. Nós temos culto na nossa igreja na quarta-feira à noite. É um culto abençoado, culto de doutrina, onde nós pregamos a palavra, oramos também pelos dons de Deus, Senhor curar, revelar. Deus tem trabalhado poderosamente. Também tem o culto na sexta-feira, que é o culto do concerto com Deus, onde alguém vai ali colocar sua vida no altar do Senhor, como Jeremias desceu a casa do oleiro e Deus lá falou com ele. Te convido para você participar dos cultos de sextas-feiras, que é uma bênção. Tem oração e tem palavra. Domingo pela manhã, 9 da manhã, culto de louvor e adoração, onde o Senhor dá uma palavra maravilhosa, onde o Senhor recebe também os nossos louvores. Então fique com Deus, fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos. Coloca seus pedidos aí, ó, aí no rodapé. Vó, pastor, ora por isso, ora por aquilo. Deus que visite a mãezinha da Bel, que está na Bahia. Ela pediu oração para nós. A Bel, ela está numa cidade chamada Seabra, na Bahia. Ela é de Botirama. A sua mãezinha está internada, mas já está melhor. Nós estamos orando, a mãe dela já está melhor. Eu acredito que essa semana o médico já vai dar alta para ela, porque Deus é fiel. Nós estamos orando. Deus que abençoa a servinha de Deus lá, a Belzinha. A Belzinha congregava conosco. É uma mulher de guerra, uma mulher guerreira. Deus que abençoa aquela servinha de Deus. Meus irmãos, que bom estar com vocês, tá? Vamos fechar aqui essa live. E pode ter certeza, nós também oramos pela manhã, tá? Pela manhã tem um propósito, tem um grupo, que é o WhatsApp da igreja. Vou colocar aí, você pode fazer pedido de oração no WhatsApp da igreja. E também participar dos grupos de oração que tem no WhatsApp da igreja. Você quer participar? Mas lá é oração. Você vai receber oração pela manhã, meio-dia. Vai receber oração
à tarde e meia-noite. E às vezes também na madrugada. Seu celular vai acumulando, você vai deletando. Mas é uma benção. Tem uns irmãos que estão ao vivo aí que faz parte desses grupos. É oração, é palavra. Inclusive eu oro meu dia nesses horários pelo WhatsApp. Mas essa live eu passo para eles no grupo. E eles estão no Sergipe, né, com a mãe de Gilmar, que sempre está lá conectada. Os irmãos da Bahia, do Piauí. Né? Tem uns irmãos de longe, tem umas irmãs que eu falei com ela ontem, dos Estados Unidos, que está lá sempre conectando conosco, a irmã Ângela. E é uma bênção de Deus. Estamos aqui para trabalhar para o reino. E esta palavra fica em seu coração. Virtude e santidade precisa ter em nós, para que as pessoas alcancem de Deus bênçãos e vitória através da sua e da minha vida. Um abraço, Deus abençoe.